Mas espera lá. It's called Inception. Isto é o Akira live action? The seed that we plant in this man's mind. Há aqui umas cenas que me fazem lembrar o Avengers original com o Ralph Fiennes e a Uma Thurman. We should walk away from this. É pá, espetacular. Inception. A origem. Há muito tempo que não trazíamos um filme, enfim, que é de ontem. Tão recente, não é? Para nós é um filme de ontem. Olá rapaziada, tudo bem? Olá pessoal. Olá. Bem-vindos ao podcast, ao único podcast de cinema chunga em Portugal. Dos poucos podcasts de cinema em português, não é? Que eu tenho conhecimento, não há muitos. Pá, e atrevo-me a dizer que é dos melhores podcasts em português. É o VHS. Pois, Olá, rapaziada. não havendo muitos, não é? Mas eu confirmo sim. que Também não há muita concorrência, não é? Mas, Gustavo, já não precisas dar graxa para vir cá ao programa. então posso desligar, não é? Mas agradecemos já mesmo. Tchau, até à próxima. Podes ir. Vais ficar porque este filme foi sugestão tua, não foi? E é uma sugestão que muito me agrada. Meu Deus. Sim, porque eu quero dizer desde já que nós temos aqui o maior... como é que eu ia dizer isto de forma delicada? O maior chupador de pila do Christopher Nolan que existe à face da Terra, que é o Paulo Fajardo, não é? Mais ou menos. Ele põe-se de joelhos Sim. à frente do Christopher Nolan, faça o que o gajo fizer, o Paulo Fajardo está lá a bajulá-lo. Pois. E A Origem de 2010 não é exceção, pois não? Não é exceção. Eu posso dizer que, para mim, este é o filme da primeira década do século XXI. Tão só. Fogo. Portanto... Ok, é uma afirmação eu imagino o que é que isto... Eu como é que diria isto que era soará. talvez a trilogia do Senhor dos Anéis. Não. Isso é se calhar mais para ti. Mas... mas ok, a 2010 já é da década de 10, sim, está certo. Eu imagino o que isto soará para aquela legião de anti-fãs Nolan. Sim, há uma brigada anti-Nolan, sim, na internet. Sim, mas para essa malta eu tenho-vos a dizer que eu não gostei particularmente dos primeiros filmes do Nolan. Fiquei fisgado no Nolan a partir do Insónia. Mas e a o origem... Insónia ainda é um filme um pouco mais convencional, não é? É verdade. Mas deixa aqui o Gustavo explicar, o filme é dele, deixa eu explicar Exatamente. o que é que se trata Porquê a origem? este Porquê a origem? Exato. Eu escolhi este filme mais por causa da temática que ele representa. Pronto. Porque ele fala muito sobre o subconsciente, a mente e os sonhos. Que é um tema que dá para mangas, para começar. Sim, há algum tempo que eu leio este tipo de coisas, de sonhos. E que é basicamente um território desconhecido, quase inexplorado, não é? Exatamente. Porque isto trata muito sobre uma temática também que é sonhos lúcidos, que uma pessoa que está dentro do sonho e sabe que está a sonhar, que é algo que eu também tenho e algo que eu tenho lido sobre esse assunto. E este filme retrata muito sobre essa temática e as pessoas que leem sobre esse tipo de temas adoram este filme porque ele realmente é dos que mais retrata sobre este tipo de coisas. Este filme, portanto, trata de uma equipa, o Leonardo DiCaprio e o Joseph Gordon-Levitt, que fazem uma equipa de espionagem. Terrorismo subconsciente. Exatamente. Que eles fazem. Eles entram no subconsciente da pessoa e extraem uma ideia, ou extraem um segredo, ou implantam. Neste caso implantam. Neste caso é um trabalho novo que é o inverso do que eles habitualmente faziam, que é tentar pôr então uma ideia na cabeça de alguém para essa pessoa fazer qualquer coisa a partir dessa ideia, não é? Só que uma à parte, vocês sabem quem é que era o ator que originalmente iria fazer o papel do Joseph Gordon-Levitt? Era o Heath Ledger. Adivinhem lá o que é que aconteceu para ele não estar cá, não é? A fazer o filme. Temos pena, mas acho que o Joseph Gordon-Levitt, aliás, o elenco é fantástico e apesar de ser um elenco muito variado, bastante eclético, complementa-se muito bem. Encabeçado, lá está, pelo DiCaprio. O Joseph Gordon-Levitt é um braço direito muito funcional. Está a passar uma fase muito feliz na carreira dele. Os filmes dele ele tem feito, acho que não tem havido, ele tem escolhido muito bem, não tem havido nada assim que se possa dizer que tenha feito um mau filme, não é? É verdade. Ele antes de ser assim mais mediático, ele já entrava em algumas produções independentes
Pá, e o gajo acerta Brick. os filmes, o Brick, o não é? Under the Skin, onde o gajo faz de prostitutos, julgo eu, ou Miúdo de Bairro, uma coisa assim. São filmes pequenos, mas muito interessantes. Que ele arrisca nessas escolhas, mas tem corrido bem até agora. Temos também a Ellen Page, não é? O Tom Hardy, que será o próximo Mad Max, o Ken Watanabe e o Cillian Murphy, para além não esquecendo o ator fetiche do Nolan, que é o Michael Caine. Só não entra cá o Batman, não é? O Christian Bale, não é? O Bale, sim. O DiCaprio lidera este grupo e basicamente ele vai arriscar tudo numa missão final para conquistar o prémio. Não é como no filme Os Imortais, os Highlanders, não é para ganhar mortalidade, mas sim voltar para casa para voltar a ver os seus filhos. É daqueles filmes que nitidamente precisa de mais do que uma visualização para ser entendido sem completamente. Dúvida. Eu lembro-me de sair do cinema com muitas perguntas e poucas respostas. Completamente. Porque é daqueles filmes que têm muitas camadas, não é? O facto de nós entrarmos dentro do sonho, como se fossem umas bonecas russas, torna tudo... Para já é uma ideia original, eu nunca me lembro de uma abordagem deste tipo. Há muitos filmes sobre o subconsciente e sobre o universo dos sonhos. Mas, aliás, fala-se muito num que é o Paprika, que é um filme de animação japonês que é muito parecido. Sim, já vi esse. Ainda não vi esse. Mas esta questão de nós mergulharmos cada vez mais profundamente no universo do subconsciente é uma ideia original. Eu achei, pelo menos nunca vi nada assim parecido. Eu tal como tu bem descreveste, Daniel, eu quando saí do cinema, eu senti uma necessidade incrível de falar sobre o que tinha acabado de ver. De ouvir diferentes opiniões e discutir pormenores. E isto era algo que já não me acontecia há anos. Há anos que isto não me acontecia após sair do cinema. Sim. Querer falar sobre o filme, discutir aquilo que tinha acabado de ver. Este filme definitivamente... Mas olha que aquela parte do... Eu por acaso quando vi o filme, depois também, isso é verdade, também deu uma vontade de ir dormir e tentar fazer algumas coisas que eles faziam no filme. Aquela parte em que a cidade inteira começa-se a fazer a dobrar. A dobrar. Eu depois cheguei sim, é uma imagem fantástica. Eu depois concentrando cheguei a fazer isso num sonho. Só que... Mas espera lá, explica lá um bocadinho isso melhor. Tu desenvolveste essa técnica do sonho lúcido, é? Isso era uma coisa que eu já começava a ter desde criança, que eu não sabia o que era. Porque eu sei que sabia que quando estava a sonhar, sabia que estava a sonhar. Mas acontece sempre, quase sempre? Não, quase sempre não. Ultimamente tenho tido cerca de 1 a 2 sonhos lúcidos por semana. O que já é bem bom. Isso é fantástico. Não, mas a questão da lucidez e de estar a dormir profundamente, existem aqui diferentes fases de estados de consciência em que é um limbo, e o momento em que nós apercebemos que estamos a sonhar é um momento que está entre o sono profundo e o estarmos a acordar. Não é bem isso, sabes? Porque eu próprio já tive sonho. Eu não tive muitos sonhos lúcidos, mas os poucos que tive, eu sentia-me a dormir profundamente. Não se trata de um sonho levezinho, era um sonho profundo que durava horas. Ou seja, eu não me lembro exatamente quanto tempo é que isto durava, até porque, como o próprio filme aborda essa questão, o tempo dentro dos sonhos não tem... É relativo. Exatamente, é relativo. Eu conseguia tornar uma espécie de super-herói dentro do meu universo, mas isto aconteceu muito, muito poucas vezes e foi uma experiência um pouco estranha. Até há muita gente que consegue fazer, e há técnicas para se fazer isto de uma forma quase muitas vezes, não é? Dá para treinar, não é? E uma das coisas que eles abordam aqui no filme, que é aquela em que o Leonardo DiCaprio chama, acho que é o Token, ou Totem, que é aquele peão que ele faz, que é para saber se está a sonhar ou não. Sim. E isso é verdade, é que cada um pode escolher um objeto ou uma ação ou qualquer coisa para dar a entender para ver se está a sonhar ou não. Seja dar um salto, e se tu deres um salto e ficares a pairar, já sabes que estás a sonhar. Mas há várias coisas que se podem fazer, e este filme aborda por acaso esta temática muito bem. Há aquela mais velha que é o beliscar, não é? Para perceber se estamos a sonhar, a gente belisca-se, porque nos sonhos supostamente não se sente dor. E é verdade, eu também já fiz isso, já me belisquei num sonho. A sério, isto é genuíno o que eu estou a dizer. Já me belisquei num sonho e de facto não senti dor. Mas olha que às vezes vocês vivem muito tempo para dormir, então. Isso é verdade. Este filme realmente faz-nos pensar na vida, nas coisas em que acreditamos. Sim, nas coisas em que acreditamos e às quais damos valor, porque este filme tem várias camadas e cada vez que eu o vejo, eu descubro sempre algo novo. Este foi um projeto que o Christopher Nolan, o realizador, já vinha a escrever ao longo dos anos,
mas curiosamente foi ali entre o Dark Knight, o extraordinário filme do Dark Knight, e depois o terceiro Batman, que ele arranjou ali tempo para implementar então esta ideia que ele já vinha a escrevinhar há uma série de tempo. E de facto o gajo conseguiu criar aqui uma coisa... não digo que este filme tenha a mesma importância que tu, se calhar, Paulo, lhe dás, mas de facto está aqui um exercício muito interessante. Mas é curioso que eu já falei com outras pessoas, sem influenciar de forma alguma, e para elas este filme foi o filme que as marcou na primeira década do século XXI também. E existem alguns movimentos na net anti-Nolan, e isso custa-me um pouco a entender. Muita gente contra o efeito Nolan ou a nolanização dos filmes. Eu respeito as opiniões de todos, mas todos... quando... Não, nada disso. Mas quando o panorama cinematográfico mundial se resume a sequelas, prequelas, remakes, reboots e adaptações de super-heróis, o Nolan vem quebrar esta rotina e apresenta algo novo. Entre duas sequelas, ele fez-lo entre duas sequelas, mas okay. Sim, tudo bem, mas ele revolucionou o mundo de Batman. Na mais alta esfera de Hollywood, ele não joga pelo seguro, ele arrisca em argumentos originais, com uma base de credibilidade e realismo bastante acentuada. E este conceito começou precisamente com o Batman Begins. E através da aposta... Eu diria que terá começado com o Memento, que é um filme extremamente original. Não, isso tem a ver com a forma como a história é contada. Não interessa. Tem a ver com a forma como logo aí se demonstrou que o gajo explorava. Ele pegou no super-herói ideal para dar uma base de realismo. Porquê? Porque era um super-herói cujos poderes eram baseados na tecnologia. Sim. Percebes? E foi a personagem ideal, porque de alguma forma solidificou a personagem de Bruce Wayne no que viria a ser o Batman, não é? Na personagem que ele se viria a transformar. Acabou por manchar todos os filmes de super-heróis que foram feitos assim. Não, de repente tudo se tornou muito sério. Manchar porquê? Não, acho que existe mercado para todos. Mas ele criou aqui uma distinção muito, muito grande entre os primeiros filmes de Batman, tanto do Tim Burton como do Joel Schumacher, que são filmes em que apostam por e duro no super-herói e não tanto na personagem que está por trás do super-herói. A equipa no filme é inspirada na experiência do Nolan como realizador. Ou seja, no filme há um realizador, um produtor, um designer de produção, um ator, um estúdio e um público. Sim, cada um destes postos representados por cada um dos elementos da equipa. Há até um mini documentário na net que defende que o filme é uma metáfora do trabalho de criação de um filme. Os filmes são construções reais que nos implantam ideias nas mentes. Nos extras do Blu-ray, os atores chegam mesmo a referir que o trabalho de interpretação é como uma espécie de sonho lúcido. O Christopher Nolan disse que o cinema é a arte do engano e que nós queremos ser enganados. É verdade. Por acaso gostava de ver os extras, que é para ver o que é que eles falam sobre esse assunto. Mas é basicamente isso. Esta ideia é explorar... Sim. Há até, inclusivamente, nos extras do Blu-ray, um documentário realizado, penso eu, que é realizado pelo Gordon Levitt, sim. Que é único e exclusivamente sobre os sonhos, sobre o universo dos sonhos. E há lá um indivíduo que faz precisamente esse exercício que tu fazes, Gustavo. Como provocar sonhos lúcidos. Não revelando, não sendo spoiler, mas o final deste filme faz-me lembrar dois filmes do Paul Verhoeven. O Instinto Fatal e o Desafio Total. É verdade, é verdade. E porquê? Porque nunca chegamos a ter a certeza se o que acabámos de ver foi tudo um sonho ou se era real. Eu tenho-te a dizer que eu normalmente detesto os filmes em que a história acaba em aberto. Mas neste caso é diferente. Eu acho genial que ele consiga fazer com que o público fique na dúvida e coloque em causa tudo o que acabou de ver. Mas sabes que enerva-me... Este é o maior dos enganos. O final é giro. É uma pescadela de olhos à audiência. Mas irrita-me um bocado o facto das pessoas, quando querem debater este filme, vão sempre bater com a cabeça na porcaria do final. É uma ideia gira, é um pescar de olhos à audiência do género, se calhar tivemos a enganar este tempo todo. Mas sinceramente, num filme que tem tantas ideias e tantos conceitos interessantes, irrita-me que as pessoas se percam sempre a debater o final, que na minha opinião é irrelevante para o que aconteceu para trás. Há pessoas que às vezes até falam mal do filme, se calhar mais por causa do final, e depois deixam o resto para trás. Não, mas a questão é, aquele final... E cá estamos nós a falar do final. Então, tu também estás a falar do final. Sim, eu contribuo para isso, sim. Mas o final é a chave
para que tudo aquilo que acabámos de ver tenha sido real ou não. Não, então, mas isso é irrelevante, se pensares bem. É irrelevante. Mas... Há mais... Vamos imaginar que foi tudo um sonho. Sim, ok. Mas o facto de ser um sonho quer dizer que tudo que está para trás pode ser uma anarquia total, não há regras, não há interpretações a tirar do que nós vimos para trás. Foi uma boa história. O Hans Zimmer diz que provavelmente bateu um recorde de maior ensemble de trombones num estúdio. Os míticos trombones que derivam de uma versão muito lenta da entrada do Je ne regrette rien da Edith Piaf. Epá, nunca imaginaria tal coisa. É verdade, é verdade. A mim faz-me lembrar um barco cargueiro a chegar ao Porto. Mas é pá, a banda sonora deste filme revolucionou a forma de se fazer trailers ali durante aqueles anos seguintes. Não havia a porcaria de um trailer que não tivesse Mas é verdade. Agora... Inclusivamente os Dark Knights também têm essa música. Os compositores de músicas de trailers até dão graças a isso. Basta só carregar numa tecla e está feito. Ali no teclado. Exatamente. Ficamos logo presos. Durante 3 segundos pressionar a mesma tecla. Eu que já coleciono bandas sonoras do Zimmer, desde a altura do True Romance, eu acho que uma música em particular desta banda sonora, o Time, é simplesmente das melhores composições que ele alguma vez fez até hoje. E agora queres contigo uma coisa, Sr. Paulo? Isto é a minha percepção, não é? Eu já ouvi essa música ao vivo pelo próprio Hans Zimmer. Pois. E ele usou essa música e um encore do... É a única coisa que eu invejo em ti, Daniel. É a única coisa que eu invejo em ti. Não invejo mais nada. Não é a minha linda cara, nem nada disso. Nada, Daniel. Mas pronto, é verdade. Eu no ano passado estive num concerto, num dos 2 concertos que o Hans Zimmer deu em Londres. Sim, o Hans Zimmer Revealed. Cagarola-te lá, vá. Sim, e ele usou precisamente a banda sonora do... Ele fez um ensemble com várias partes da banda sonora do Inception e passou na íntegra esse o Time, que tu falas. E quando voltaram a abrir as cortinas, pimba, tomem lá com a banda sonora do Inception. Brutal. Foi uma coisa mesmo... Avassaladora. Encheu a alma, é verdade. Eu tenho-te a dizer que eu descobri no YouTube um gajo qualquer, um maluco, que pôs a música em loop durante 10 horas e te carregou no YouTube. E vou-te dizer uma coisa. Para quê? Pois, eu também me questionei. A questão é que eu pus os fones e comecei a ouvir enquanto estava a fazer outras coisas no computador. Sim, e quando és por ti já tinhas ouvido 10 vezes. Às 10 horas não, mas pronto, eu acabei por perceber o porquê. Sim, ok. Ele deve dar algum efeito, não é? Deve dar algum efeito para a meditação ou... Tiveste algum sonho lúcido nesse momento ou não? Há aqui um aspecto que eles integraram no filme, e muito bem, eu acho que joga muito bem com a temática deste filme, que é o trabalho do M.C. Escher, o artista holandês, que é um desenhista, não é? Um pintor, um artista gráfico. Se vocês pesquisarem o nome dele, ele tem imensos trabalhos que vocês conhecem de certeza, que já viram alguns. O mais conhecido é então aquela escada que dá uma volta quadrangular e o topo termina no início. Sim. Pronto, e acho que joga muito bem com esta temática dos sonhos, não acham? É, porque é o abstrato. Sim, é labiríntico de alguma forma, não é? Sim. Aliás, essa questão da cidade desdobrar-se faz-me lembrar o Dark City do Alex Proyas. A ideia de reconstruir uma cidade com base nas memórias adequa-se um bocadinho aqui a esta história da criação da cidade através dos sonhos, não é? Se me é permitido fazer aqui uma crítica negativa ao filme, o filme para mim não é perfeito. Permitido. É permitido, então aqui vai. Acho que para um filme que se passa essencialmente no universo dos sonhos, há 2 coisas que falham. Ninguém fica nu no meio da rua, que é uma situação que eu por acaso costumava sonhar quando era miúdo. De repente sonhava-me na escola totalmente nu e sem conseguir ir para casa vestir qualquer coisa. Eu por acaso tive esse sonho, mas não completamente nu, era de pijama. Que eu chegava à escola e tínhamos esquecido de trocar de roupa e aparecia lá de pijama. Só. Ok. E sexo? Acho inacreditável como é que ninguém tem sexo naqueles sonhos. É só isso. Ouve lá. E como é que eles tinham tempo para isso? Os homens tinham que ir lá viajar dentro de um sonho de outro sonho e implantar lá uma ideia e não sei quem agora estar aí. O filme já tem mais de 2 horas e ainda era mais 1 hora e tal de sexo. Olha, era 50 Sombras de Grey, Meets Inception, não é? Isso eram as 1500 Sombras de Grey, não é? Às camadas. Exatamente. Porque, pelo menos a título pessoal, os meus sonhos,
não fazem nexo. Eu não sei como é que é com vocês, mas os meus sonhos não têm. Pode ser que haja um Inception 2 em que o filme comece com o DiCaprio a acordar de um kick e o primeiro foi tudo um sonho. Percebes? E a história começa realmente então na sequela. Mas que sequela mais... Paulo, deixa lá, que ideia mais chunga, pá. Claro, por favor, não produzam esta ideia. Não façam isto. Que ia dar um mau filme, de certeza. O Christopher Nolan, ele é um jovem realizador britânico, com meia dúzia de filmes que conseguiu alcançar um estatuto invejável em Hollywood, que o coloca numa posição favorável como sucessor ao trono do Spielberg. Aquele que é provavelmente o seu pior filme. Não é? Dizes tu. Isso digo eu, exatamente. Eu falo por mim. Aquele que é provavelmente o seu pior filme é mesmo assim um filme bastante acima da média. E eu estou a falar do Terceiro Passo. A filmografia dele, apesar de breve, toda ela merece um olhar bastante atento. Também não gosto desse filme. O Prestige, não é? Também não gosto. Sim, da Prestige. Também não gostei. No final dos anos 90, ele assina The Following, que é a sua primeira longa-metragem a preto e branco. O seu segundo filme já nos Estados Unidos foi o Memento, com um conceito inovador de storytelling. O Insomnia marca a consagração da sua mestria. Seguiu-se a trilogia Dark Knight e, por fim, então, o muito aguardado Interstellar, um filme desejado e mal amado. E, para além da realização, ele também tem produzido as adaptações do Man of Steel e do Superman vs. Batman, ambas do Zack Snyder. Quem tiver curiosidade em adensar-se um bocadinho mais dentro do universo do Inception e não estiver satisfeito com o filme, informo aqui que existe o Inception The Cobalt Job e o Inception The Big Under, que são, na verdade, dois cómics prequela, o primeiro lançado no site oficial do filme e o segundo fruto de um concurso online para artistas gráficos. Portanto, quem tiver curiosidade em conhecer um bocadinho mais sobre isto, tem aqui 2 pontos de partida. Acho que vale a pena dar uma olhada. Também é interessante referir aqui que em 2009 o site oficial lançou um desafio entre utilizadores para se resolver labirintos e criar outros para outros utilizadores jogarem. Acho que é uma ideia engraçada. Não sei se isso continua ativo. É especialmente engraçado. Tu já viste o logo da produtora do Nolan? A Syncope, que também é um labirinto. Gustavo, remata aqui com uma piada ao Nolan. Não, porque depois, como tu és um grande fã do Nolan... A pior coisa que tu podes pedir a um comediante é para lhe contar uma anedota. Isso é verdade. É a pior coisa que se pode pedir. Isso é verdade. A pressão, pá... Eu acho que isso é o último desafio a um comediante. Pronto, rapaziada. Olha, obrigado, Gustavo, por teres participado connosco aqui. E gostei de saber que estive a falar com uma pessoa que pratica essa nobre arte dos sonhos lúcidos. Acho que é sempre nobre interessante, válido. E o Paulo, pronto, o mais próximo que ele tem disso era sonhar que acordava de pijama na escola, que também é uma situação um bocado embaraçosa. Adeus, rapaziada. Até à próxima.